Em Joel 2:25 está escrito: Eu lhes devolverei os anos que foram consumidos. Esse versículo revela algo profundamente poderoso sobre Deus. Ele é especialista em restauração. O ser humano muitas vezes olha para perdas, fracassos e destruições como capítulos finais, mas Deus consegue tocar áreas quebradas e trazer vida novamente onde parecia existir apenas dor, desgaste e vazio. Senhor, eu reconheço que existem áreas da minha vida que parecem cansadas, feridas e até destruídas. Existem sonhos quebrados, emoções desgastadas e períodos difíceis que deixaram marcas profundas dentro de mim. Em alguns momentos, sinto como se certas coisas nunca mais pudessem ser restauradas. Hoje eu te peço, toca aquilo que está quebrado dentro de mim, reconstrói minha esperança, fortalece meu coração e mostra-me que teu poder continua alcançando até as áreas mais difíceis da minha vida. Amém? Muita gente carrega a sensação silenciosa de que perdeu tempo demais na vida, perdeu anos, perdeu oportunidades, perdeu relacionamentos, perdeu força emocional. E aos poucos começou a acreditar que algumas áreas nunca mais poderiam ser reconstruídas. Existe gente ouvindo essa mensagem enquanto sente exatamente isso. Uma mistura de cansaço, frustração e sensação de atraso, porque olhar para partes quebradas da própria história dói profundamente. Outro ponto importante é que algumas perdas não são apenas externas. Existem perdas emocionais invisíveis que ninguém percebe completamente. Pessoas que perderam alegria, perderam motivação, perderam esperança, perderam vontade de sonhar novamente. Externamente continuam vivendo, mas internamente existe um coração cansado de lutar. E talvez você conheça exatamente essa sensação. Em Salmos 34:18 está escrito: O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Isso mostra que Deus não se afasta de pessoas feridas, Ele se aproxima delas. Outro aspecto importante é que muitas pessoas acreditam que Deus só trabalha em vidas perfeitas. Mas a Bíblia mostra exatamente o contrário. Deus trabalha com pessoas cansadas, com pessoas falhas, com pessoas quebradas emocionalmente, com pessoas que já erraram, com pessoas que perderam direção. E isso traz esperança para quem pensa que já foi longe demais. Outro ponto relevante é que restauração não significa fingir que a dor nunca existiu. Deus não ignora feridas. Ele trata feridas. Existe diferença enorme entre esconder dor e ser curado da dor. Muita gente apenas aprendeu a sobreviver emocionalmente sem realmente experimentar restauração interior. Carrega feridas antigas silenciosamente. Sorri externamente enquanto o interior continua pesado. Mas Deus deseja tocar exatamente essas áreas escondidas. Em Ezequiel 37, Deus mostra um vale cheio de ossos secos. Humanamente parecia impossível existir vida ali novamente. Mas Deus pergunta: poderão viver estes ossos? E aquilo que parecia totalmente perdido voltou a viver. Isso revela que Deus continua restaurando aquilo que o ser humano considera impossível. Outro aspecto importante é que algumas pessoas estão emocionalmente destruídas pelo excesso de decepções acumuladas. Uma frustração após outra, uma perda após outra, uma batalha após outra. E aos poucos o coração começou a endurecer, porque a dor prolongada desgasta a esperança. Existe gente que já não consegue imaginar dias leves novamente. Outro ponto relevante é que Deus frequentemente começa a restauração no invisível. Antes de mudar circunstâncias externas, Ele trabalha o interior, fortalece emoções, restaura a esperança, cura pensamentos, reconstrói identidade. E muitas vezes esse processo acontece silenciosamente. O problema é que o coração humano normalmente quer mudanças rápidas e visíveis, mas restauração profunda leva tempo. Em Filipenses 1:6 está escrito: Aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la. Isso revela continuidade. Deus não abandona processos no meio do caminho. Outro aspecto importante é que existem pessoas que perderam a capacidade de acreditar em recomeços. Sofreram tanto que começaram a viver apenas tentando sobreviver, sem expectativa, sem sonhos, sem esperança verdadeira. E isso produz enorme vazio emocional, porque o coração humano foi criado para viver com propósito e esperança. Outro ponto relevante é que o inimigo tenta convencer pessoas quebradas de que elas nunca mais serão restauradas. Pensamentos começam a surgir. Já acabou. Você perdeu tempo demais. Não existe mais saída. Nada vai mudar.
E quanto mais esses pensamentos permanecem, mais o coração enfraquece. Mas Deus continua sendo especialista em reconstruir histórias. Em Isaías 61:3, está escrito que Deus transforma cinzas em beleza. Isso revela a troca. Aquilo que parecia destruído pode ser restaurado pela presença dele. Outro aspecto importante é que algumas restaurações acontecem lentamente. O coração humano gosta de mudanças instantâneas, mas muitos processos emocionais são graduais. Um pouco de força voltando, um pouco de paz reaparecendo, um pouco de esperança nascendo novamente. E aos poucos a vida começa a respirar outra vez. Outro ponto relevante é que restauração também envolve cura de identidade. Muitas pessoas passaram tanto tempo ouvindo palavras negativas, enfrentando rejeições ou vivendo fracassos, que começaram a acreditar que eram incapazes e hoje carregam insegurança profunda. Mas Deus não define você apenas pelos seus erros, perdas ou fases difíceis. Ele continua vendo propósito mesmo em pessoas quebradas. Em Romanos 8:28, está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso inclui até períodos dolorosos. Mesmo aquilo que machucou você pode ser transformado por Deus em aprendizado, maturidade e reconstrução. Outro aspecto importante é que existem pessoas ouvindo essa mensagem enquanto sentem que algumas áreas da vida morreram emocionalmente. Talvez um sonho tenha acabado. Talvez um relacionamento tenha deixado marcas profundas. Talvez o cansaço emocional tenha consumido forças internas. E agora existe apenas sensação de vazio. Mas Deus continua trazendo vida onde parece existir apenas desgaste. Outro ponto relevante é que restauração exige permanência. Muitas pessoas desistem cedo demais porque não suportam processos demorados. Querem respostas imediatas, mudanças rápidas, sinais rápidos, mas Deus frequentemente trabalha profundamente antes de mostrar resultados visíveis. E isso exige confiança. Em Salmo 147:3 está escrito: Ele cura os de coração quebrantado e trata das suas feridas. Isso mostra cuidado contínuo. Deus não trabalha superficialmente, Ele trata profundamente aquilo que está ferido. Outro aspecto importante é que algumas pessoas estão cansadas de tentar parecer fortes. Vivem sustentando aparência de estabilidade enquanto internamente estão quebradas. Mas Deus não exige perfeição para começar restauração. Ele trabalha justamente em pessoas cansadas, feridas e sinceras diante dele. Outro ponto relevante é que o processo de restauração também envolve aprender a confiar novamente. Confiar em Deus, confiar que ainda existe futuro, confiar que a dor não possui a palavra final. E isso é extremamente difícil para quem sofreu muito, mas Deus fortalece corações cansados. Em Jeremias 30:17, Deus declara: Eu restaurarei sua saúde e curarei suas feridas. Isso revela a intenção divina de reconstrução. Outro aspecto importante é que existem pessoas que se sentem emocionalmente irreparáveis. Pensam que certas marcas nunca mais desaparecerão, que certos danos nunca mais serão curados. Mas Deus alcança até áreas que ninguém mais consegue tocar. Nada é impossível para Ele. Outro ponto relevante é que restauração verdadeira não é apenas voltar ao que era antes. Muitas vezes Deus reconstrói de forma ainda mais profunda e madura. A dor produz aprendizado, o processo produz força, a dependência de Deus produz raízes mais profundas. E aos poucos a pessoa percebe que não saiu do processo destruída, mas transformada. Existe gente ouvindo essa mensagem enquanto quase perdeu esperança de mudança. E talvez o coração esteja cansado de lutar. Mas Deus continua trabalhando mesmo nas áreas mais quebradas da sua vida. Se essa palavra está falando com você agora, se existem áreas cansadas, feridas ou destruídas dentro de você, segue o canal e compartilha com alguém que também precisa lembrar que Deus continua restaurando vidas. Tem muita gente sobrevivendo emocionalmente enquanto acredita que já não existe mais esperança. Voltando à reflexão, talvez você ainda esteja em processo. Talvez ainda existam dores, perguntas e áreas não resolvidas. Mas Deus continua restaurando. Outro aspecto importante é que a última palavra não pertence à dor, ao fracasso ou ao desgaste emocional. Pertence a Deus. E Ele continua trazendo vida onde parecia existir apenas destruição. Em Apocalipse 21:5 está escrito: Eis que faço novas todas as coisas. Isso revela renovação. Deus continua fazendo novas todas as coisas, mesmo quando o coração já perdeu forças para acreditar. Se Deus usou essa palavra para tocar seu coração hoje, segue o canal agora. Existem muitas pessoas emocionalmente quebradas precisando descobrir que ainda existe restauração disponível em Deus. Voltando à reflexão, talvez sua história tenha passado por dores profundas.
Mas Deus ainda continua escrevendo capítulos novos. Existe esperança além das perdas. Existe cura além das feridas. Existe reconstrução além do caos. Comenta: Deus está restaurando minha vida. Se você decide confiar nele novamente hoje, esse posicionamento fortalece sua caminhada e pode alcançar alguém que está emocionalmente destruído neste momento. Nada está totalmente perdido nas mãos de Deus. Ele continua restaurando corações, reconstruindo histórias e trazendo vida para áreas que pareciam impossíveis de serem levantadas novamente. Senhor, restaura aquilo que está quebrado dentro de mim. Cura minhas feridas emocionais, fortalece minhas áreas cansadas e devolve esperança ao meu coração. Quando eu sentir que algumas partes da minha vida já não possuem solução, lembra-me que teu poder continua trazendo vida, reconstrução e novos começos. Amém.